tivemos aí quase um repeteco, né, do que aconteceu na sexta-feira. O mercado abriu pesado hoje, seguindo aí as bolsas do mundo, o que acabaram melhorando, né, mais para o final do dia e mais pro período da tarde. E foi inclusive a gente comentou sobre isso hoje lá na comunidade, né, na live da comunidade. Eu achei até que eu fosse errar, porque até meio-dia e pouco, uma hora ali, o mercado não tinha melhorado. Eu falei, bom, eu comentei com a galera que, na minha percepção, o mercado ia reagir tanto lá fora, né? Principalmente lá fora e tal. E já tava achando até que eu ia errar. E aí vem mais uma, né? Daquelas situações que a gente precisa, assim, sempre. Bom, vamos lá, deixa eu reformular tudo. A gente opera swing trade, né? Então, nada mais importante do que o fechamento do dia para a gente, para ter a definição, né, da análise que a gente fez, e, bom, que seja. Então, vocês entenderam. E aí, no meio do dia, eu estava até duvidando, no final, realmente foi o que aconteceu. A gente teve aí uma formação de fundo no Ibov, né? Depois de ter tocado a média de 200 do diário, na sexta-feira bateu ali, tomou uma pancada muito forte para cima depois disso. Formou fundo hoje. E seguimos nesse raciocínio, o mercado não consegue ganhar direção, tá? Mas se o Ibov deixar topo abaixo desses 116.800 aqui, mais ou menos, existe sim essa possibilidade da gente entrar na tendência de baixa, tá? Então, por enquanto, a gente segue nesse movimento sem muita direção, sem conseguir pegar direção, né? Mas ainda existe essa possibilidade, então, de tentar aí um movimento baixista, tá? O dólar, de fato, começou uma correção depois de ter brigado um pouquinho acima da média de 200, formou um topo hoje, né? Na sexta-feira já tinha deixado um candle interessante aí, muito parecido com a tal da estrela cadente, dá até pra gente chamar, inclusive. E hoje, de fato, deixou a formação de topo, então abriu espaço para o dólar corrigir um pouquinho dessa pernada de alta, né, que iniciou aqui mais para o final do mês de setembro e sem nenhuma correção muito forte. Beleza? Bom, Banco do Brasil hoje deixou um sinalzinho de topo, não tem muita coisa para a gente falar, Banco Bradescão também não tem. E aí, destaque, claro, né, para Petro, que já abriu com um gap de alta. Eu já estava de olho no papel, infelizmente, né, esse movimento aí não deu para pegar nada, tá? Até olhei call hoje de manhã e tudo, mas é difícil, né, galera? E aí entra uma situação que muitas vezes deixa ou a gente frustrado por estar de fora do movimento que a gente enxerga, ou muitas vezes também a gente, por não querer ficar de fora de jeito nenhum, a gente acaba entrando no meio do caminho e se o papel não der continuidade, a gente sempre fica mal posicionado. Então, eu optei por não fazer, prefiro ficar com essa dor de corno do que querer entrar no meio do caminho, tá? Se o papel der alguma nova possibilidade, mesmo que seja nos 60 minutos, aí eu procuro uma nova entrada sem muitos problemas, tá? Mas é isso, né? Não vou ficar correndo atrás de preço nem a pau. E aí tivemos a Vale, que foi um padrãozinho muito interessante, abriu negativo hoje com um leve gap. Para quem assistiu o vídeo de ontem, né? Tinha um ponto importante, a Vale não perdeu por muito pouco e acabou fechando na máxima do dia, mesmo com o minério fechando para baixo lá na China. Lembrando, voltou a cotação do minério nessa madrugada, fechou com mais de 2 de queda. E nesse intervalo da nova cotação, fechou com mais de 1,80, se não me engano, de queda, alguma coisa assim. Então, o minério anulou um padrão de fundo que tinha deixado antes do feriado e tal. Isso não é muito bom. De qualquer forma, a Vale fechou aí na máxima do dia, isso é bem interessante. Tivemos aqui a recuperação, né, do setor de varejo também. Magalu chegou a cair bem hoje e fechou aí muito perto da máxima do dia, 1 centavo da máxima, 4,5% basicamente. CVC também dando continuidade àquele movimento que a gente já vinha observando aqui. Precisa romper essa região de 2,80, principalmente fechar acima de 2,80. O papel abre espaço para chegar nos 3,30, tá? JBS também subiu legal. E aí, no setor financeiro, basicamente, a gente teve aí
um movimento um pouco mais negativo, né? Mas acabaram também melhorando bastante à tarde. Só Sambi 11 que fechou positivo aí. Um ativo que confirmou esse fundo no gráfico diário e subiu forte 3 dias seguidos, né? Se a gente pegar o início da formação de fundo, 4 dias fortes para cima aí. E eu não, sinceramente, eu não nem pensei, né, sinceramente, nem pensei em pegar esse trade e tal. Depois que acontece, a gente sempre fica frustrado, né? Faz parte. VEG formou aqui um padrãozinho de fundo duplo, né? Numa região bem importante para o papel. Legal, tá? O volume que está muito baixo, mas isso é meio que característica do mercado aí nesses últimos tempos. Então o volume está bem baixo aí, mas de qualquer forma o fundo duplo em VEG sempre chama atenção para a gente, né? Então estarei de olho nesse papel amanhã, tá? Embraer aqui, não vejo nada. Eu tô bem estranhando bastante esse movimento de GGBR igual, continuam muito pesados, né? São papéis que não conseguem reagir, isso não é muito bom. Mas é o que temos, né? Bom, galera, a gente teve aí Bahia fechando muito pesado mais uma vez, tá? Foi um trade aí. Aliás, trade não, foi uma situação que eu comentei com o pessoal na comunidade, né? Teve um engolfo de alta na sexta-feira e hoje acabou deixando de fato uma formação de fundo e etc, né? Eu tinha até mostrado pra galera aqui, é um trade muito difícil, tá? É um papel muito amassado e tal. Eu tinha comentado com eles, né, o que seria essa estratégia de padrão de engolfo, como que acha alvo e etc, né? O alvo seria uns 74 centavos, mas acabou que não confirmou aí o padrão, pelo menos não por enquanto, né? Então azedou o caldo. Beleza? As aéreas fecharam para baixo, mas foi um dia de recuperação também. A gente percebe o candle positivo, né? A Gol acabou fechando no 0 a 0, ó, bacana. A Gol tá segurando bastante nesse ponto. Isso também é legal, também é muito importante, é bom observar. Aqui que eu falo para vocês, né, que para quem sabe analisar gráfico mesmo, para quem tem técnica bem refinada, tem uma técnica muito clara na cabeça, quando acontecem esses movimentos assim de parar a queda, né? Estamos falando de queda, isso acontece em topos também, tá? Mas parar o movimento, perder força, os caras tentarem bater e não conseguir, as médias começam a se afunilar de novo, começam a aparecer divergências, tudo isso chama a nossa atenção para tentar alguma coisa, tá? Nem sempre a gente vai conseguir, galera, faz parte, né? Mas o que eu quero que vocês aprendam, pô, cara, isso aqui é realmente o tipo de técnica que, se você estudar um pouco, refinar um pouco isso, e aí encaixar no seu operacional, seja lá o que você usa, eu não quero nem saber. Mas se você encaixar isso no teu operacional, saber identificar isso de forma muito objetiva, mas tem que saber, não é passar o olho aqui no vídeo, achar que já aprendeu, não é assim que as coisas funcionam, né? Vai te ajudar a ter muito resultado, porque quando acontece isso, a gente normalmente tem um stop muito bem precificado e aí a gente consegue, se o trade minimamente encaixar, a gente consegue pegar operações bem interessantes, tá? Qual que é o problema nesse caso de Gol hoje? Fechou na máxima do dia. E aí amanhã, qualquer besteirinha na abertura já confirma esse padrão. E aí o que, que pode acontecer? Algo que vem acontecendo com uma certa frequência no mercado, que é: o mercado abre meio empolgadinho demais, confirma o fundo e aí no mesmo dia já vem e pega o stop loss, tá? Uma dica: se você sabe operar opções, procure a opção disso aqui. Lembrando que o exercício vence no dia 20, agora de outubro. Essa semana a gente teve feriado na quinta, então basicamente tem uma semana e 2, 3 dias ainda para, né, para ter o vencimento de opções de outubro. Daria para fazer trade, tá? Daria para fazer trade. Então, vale a pena acompanhar aqui, nem que seja só por fins didáticos, né? Eu recomendo que você acompanhe esse padrão, beleza? Bom, não vou ficar me estendendo muito mais. A gente teve aqui nos Estados Unidos também uma defesa muito forte. Na sexta-feira, lembrando, o S&P confirmou fundo e deu uma rasgada para cima. Não mudou em nada ainda o movimento gráfico dos caras, tá? Depois desse movimento baixista e tal, a gente tem sim uma tendência nova, né, que é para baixo,
E ainda existe uma possibilidade do mercado americano continuar nessa tendência, tá? O que a gente precisa agora é a mesma coisa que eu venho falando do Ibov, começar a anular essa nova tendência, que é de baixa, e começar a desenhar um padrão de reversão, né? Para a gente imaginar um movimento de alta, tá? Então, assim, foram 2 dias muito legais, muito interessantes para o mercado mundial, de abrir para baixo e entrar defesa, mas as coisas ainda seguem sem uma definição e nesse momento seguem com técnica indicando para baixo. Pode mudar tudo? Sempre pode, sempre, 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 tá? Mas esse é o cenário que a gente tem atualmente. Fechado, rapaziada? Agora, Nasdaq tá diferente, né? Eu venho falando para vocês que Nasdaq não chegou a entrar naquele movimento de zigue-zague baixista e tal. Então, aqui não tá tão direcional para baixo assim, tá muito mais para tentar retomar a tendência de alta do que entrar na de baixa, tá? Ah, mas o S&P, se entrar na tendência de baixa, nada que não vai junto? Possivelmente, possivelmente. Mas, enquanto o gráfico não mostrar, a gente segue analisando de forma bem objetiva e cada um por si, certo? Bom, a Alemanha aqui também confirmou fundo na sexta-feira. Hoje, apesar de ter entrado uma certa recuperação, fechou em negativo. E o petróleo Brent, né? Precisa fechar logo acima desses 87, tá, galera? 87 por petróleo é resistência, ó. Tem estopinho aqui, tem topos mais para trás nessa região, então é resistência. Abriu com baita de um gap por causa dessa história aí de Israel e tal. Mas precisa fechar acima dos 87, porque já falhou aqui, né? E fez essa pernada de baixa aqui bem forte. Se falhar aqui, pode desenhar um pivô de baixa. Então, isso a gente não pode deixar passar, galera, tá? Tem que prestar atenção nisso. Ah, pode falhar e não confirmar pivô? Também pode, sempre, né? O pivô só confirmaria abaixo aqui da mínima de sexta-feira, que foi $83, tá? Mas esse é um padrão que pode acontecer porque o petróleo está segurando na resistência dos $87. Fechado? Bom, só mostrar o minério aqui, então fechou com 1,92 de queda nesse intervalo, né? Lembrando que na madruga volta aí ter cotação. E se carregar o gráfico eu vou mostrar para vocês, ó, perdendo levemente aqui a média de 200, tá? Então tinha formado um fundo e confirmado antes do feriado. Na volta do feriado tomou aqui essa pancada de mais de 2% de queda. E aí deu continuidade, né? Por enquanto, tá? E querendo perder a 200. Temos ainda o fechamento ao longo dessa madrugada, tá? Pode melhorar um pouco, tomara que melhore, né? Porque a gente está com vale no radar, mas isso também tem que ficar muito claro nas nossas análises. Fechado? Obrigadão por ter assistido, uma ótima semana para nós. Vamos lá. Estamos ainda de olho nesse mercado. Os papéis que eu recomendei ontem para a comunidade seguem válidos. Nenhum acionou, mas também não desconfigurou. E isso é muito importante, beleza? Fui!